Se alguém me dissesse, no passado, que eu transformaria meu ganho anual em rendimento mensal, com uma meta quase impossível, em apenas 7 dias, eu teria achado ridículo. Na verdade, eu teria considerado uma insanidade. Mas hoje essa aparente loucura é minha realidade, e pode ser a sua também. Você já se questionou por que algumas pessoas alcançam resultados extraordinários sem formação acadêmica, experiência profissional ou contatos influentes, enquanto outras com todas as credenciais permanecem estagnadas? Não é má sorte nem coincidência, é a estrutura mental. E se eu lhe revelasse que você está operando sob um sistema oculto que limita sua renda, suas ações e até mesmo o que você considera possível? Este sistema tem um nome: paradigma. E hoje eu vou apresentar 5 etapas pouco conhecidas que podem revolucionar qualquer aspecto de sua vida em apenas 7 dias. Atenção! É crucial aplicar com precisão e urgência. Você já ponderou por que a maioria das pessoas falha antes mesmo de começar? Não é por falta de talento ou tempo, mas por falta de rumo. Muita gente gasta a vida inteira resolvendo problemas de origem desconhecida, girando em círculos, apagando incêndios e esperando por um milagre, mas nada acontece. Sabe por quê? Porque nunca definiram com clareza seus objetivos verdadeiros. Elas reagem, não criam. Esse foi o primeiro passo que alterou completamente minha trajetória. Eu estava totalmente desorientado, sem instrução formal, tendo abandonado os estudos. Trabalhava em empregos detestáveis, ganhando cerca de $4.000 por ano e devendo 6.000. Não vislumbrava uma saída. Então, um homem se sentou diante de mim, olhou em meus olhos e disse: "Bob, você pode alcançar qualquer coisa que desejar, desde que saiba exatamente o que é." Naquele instante não acreditei, soou como conversa vazia. Eu não possuía nada, mas por algum motivo decidi escutar. Ele me instruiu a fazer algo extremamente simples: escrever minha meta em um cartão. Uma frase, um objetivo a carregar comigo constantemente. E assim fiz. Peguei um pedaço de papel e escrevi: "Quero ganhar $25.000. Para você, pode parecer pouco, mas para mim, na época, equivalia a 1 milhão. Era tão distante da minha realidade que quase rasguei o cartão, mas não o fiz. Carreguei-o comigo, lendo todos os dias, mesmo sem fé plena, porque, no fundo, confiava na pessoa que me aconselhara. E isso bastou para o primeiro passo. Você já tentou fazer isso? Escrever com precisão o que deseja? Não algo genérico como "quero ser rico" ou "quero ser feliz", muito vagos. O universo não responde a pedidos imprecisos, mas sim a intenção, especificidade, clareza. Você já declarou com todas as letras: "Quero ganhar tanto por mês residindo em tal local com este estilo de vida"? Ou repete as frases aprendidas com seus pais na escola, na televisão? A vida é árdua. Dinheiro não nasce em árvores. Não se pode ter tudo. Você percebeu como essas ideias se transformam em caminhos invisíveis que limitam até o que se permite desejar? A maioria das pessoas sente vergonha de desejar algo grandioso, se censurando antes mesmo de tentar. Acreditam que sonhar alto é arrogância, que ambicionar mais é ingratidão. Isso não é humildade, mas condicionamento, uma programação subconsciente instalada sem sua percepção. Talvez na infância você tenha ouvido que dinheiro é sujo ou ricos são egoístas. Essas frases penetraram em seu subconsciente, sem filtros. Agora, ao tentar ganhar mais ou viver melhor, surge um desconforto, um conflito interno. É seu paradigma tentando mantê-lo onde está. Mas tudo muda ao escrever o que quer, ler diariamente e imaginar como seria viver isso. Seu subconsciente não diferencia real de imaginado. Repetindo com frequência e emoção parece real, e o corpo age de acordo com essa nova imagem. Seus pensamentos, ações, decisões e resultados mudam. Assim, ainda limpando escritórios, alcancei minha primeira grande meta financeira. Sem conhecimentos de negócios ou diploma, carregava meu cartão no bolso, lendo-o diariamente. Meu foco aumentou, assim como a percepção de oportunidades. Comecei a ver possibilidades onde só via problemas. Curiosamente, as pessoas ao meu redor, a economia e o governo não mudaram.
Quem mudou fui eu, e por consequência, tudo mudou. Você pode pensar, já escrevi metas e não funcionou. Entendo. Mas, manteve o foco tempo suficiente? Escreveu, leu por 2 dias e depois esqueceu? Não é só escrever uma frase, mas torná-la parte de você, criar uma imagem mental repetida até se tornar familiar. Quando algo se torna familiar, o subconsciente aceita e a transformação começa. Durante anos vi milhares aplicarem esse princípio. Pessoas que partiram do nada, endividadas, vivendo em condições precárias e hoje desfrutam de vidas antes impensáveis. Tudo começou com um gesto simples, um cartão no bolso, um objetivo claro, uma decisão inabalável. Então diga, o que exatamente você deseja? Por que não escreveu isso em um cartão? Medo de não funcionar ou de funcionar e sua vida mudar tanto que você não se reconheça mais? Escreva, leia, imagine, sinta, repita. Faça isso pelos próximos 7 dias, mesmo sem acreditar, porque às vezes não é a fé que inicia o processo, mas a repetição. Com o tempo, a fé surge trazendo a certeza inabalável de que o impossível é apenas uma questão de tempo. Por muitos anos, eu era o tipo de pessoa que dizia fazer algo, mas não fazia. Prometia mudar, economizar, começar algo novo, mas nada mudava. Era instável financeiramente, emocionalmente e espiritualmente quebrado. Por mais que tentasse me convencer de que um dia melhoraria, lá no fundo, não acreditava. Essa é a parte mais difícil, perceber que não confia em si, que suas palavras são vazias, e aí reside o segundo passo. Quando recebi aquele livro, Pense e Enriqueça, não havia motivo lógico para acreditar que algo daria certo. Atolado em dívidas, ganhando pouco, sem formação, sem direção. Quando me disseram que poderia ter o que quisesse seguindo instruções, pareceu piada. Como alguém como eu ganharia dinheiro? Como cresceria? Mas havia algo inegável. O homem acreditava, falava com tanta convicção que decidi pela primeira vez fazer algo diferente. Seguir rigorosamente, mesmo sem fé. Não sabia, mas ali comecei a reprogramar minha mente, introduzindo gradualmente novas informações no subconsciente, mesmo sem acreditar. Poucas pessoas entendem. Não precisa acreditar no início, apenas repetir. A crença virá depois. O subconsciente é como um solo fértil. Não importa se plantamos uma flor ou erva daninha, ele faz crescer o que for plantado repetidamente, com emoção e persistência. Então, mesmo lendo aquele cartão com meu objetivo absurdo de $25 mil, com uma voz interior dizendo isso nunca vai acontecer, eu continuava. Conscientemente escolhi parar de alimentar o que me limitava e semear o que queria colher. E o mais fascinante, ao repetir uma nova ideia consistentemente, ela parece real. Sem mudar o mundo externo, o interno se transforma. Seu corpo reage diferente, suas emoções mudam, suas decisões mudam. Você vê oportunidades onde antes só via obstáculos. Age como alguém que acredita, mesmo com dúvidas, e aos poucos, essas dúvidas perdem força. Mas a maioria das pessoas não chega a esse ponto. Desiste antes da mente aceitar o novo. Dizem, tentei o pensamento positivo e nada aconteceu. Tentaram por quanto tempo? Um dia? Uma semana? Seus paradigmas antigos foram instalados com anos de repetição desde a infância. Você ouviu décadas que dinheiro era difícil, que a vida era dura, que só quem tem sorte vence. Espera mudar isso em 2 dias? Não, precisa de persistência. Comecei a limpar escritórios um a um com aquele objetivo em mente. Parecia bobagem. Não tinha funcionários, escritório ou estrutura. Mas dentro de minha mente, eu já não era o mesmo. Aquela versão fracassada que só reagia estava desaparecendo. Uma nova versão estava surgindo, e mesmo que ninguém visse, eu via e isso bastava. Já reparou que ao sonhar alto surge um desconforto, ansiedade ou culpa? É seu antigo eu se protegendo, seu paradigma dizendo, fique onde está, aqui é seguro, conhecido. O desconhecido assusta, mesmo que seja o sucesso. Muitas pessoas temem prosperar, inconscientemente achando que não merecem, que vão perder tudo ou se tornar arrogantes.
Isso é programação que pode ser reescrita. Hoje a ciência sabe que o cérebro é maleável, muda, reconstrói conexões pela repetição e emoção. O método mais poderoso para alterar essas conexões: visualização, afirmação, imaginação vívida, tudo combinado com repetição. Já viu alguém dizendo: não nasceu para ter dinheiro, a vida é assim mesmo, tem que se conformar? Essas frases se tornam profecias autorrealizáveis. O subconsciente ouve, grava e executa, como um software programado para repetir o mesmo resultado, ano após ano. Então, se quer mudar, não basta ler um livro ou assistir a este vídeo. Alimente sua mente com novas informações diariamente. Aceite que no começo duvidará, parecerá artificial. Mas, se continuar, o estranho se torna familiar, o improvável inevitável. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Em pouco tempo, aquele objetivo absurdo deixou de ser um sonho e se tornou concreto. Quando o cheque de $25 mil chegou, não fiquei em choque. Apenas pensei: é claro, era o que estava esperando. E foi aí que minha vida mudou para sempre. Entendi que o que altera a realidade não é o esforço cego, a sorte ou o acaso, mas a programação mental que escolhemos aceitar. Se tiver coragem de alimentar uma nova ideia, mesmo sem acreditar, um dia você se tornará essa ideia. E quando isso acontecer, não haverá limites externos ou internos. A maioria das pessoas acorda e repete os mesmos passos da manhã anterior. Levanta com o despertador no modo soneca, pega o celular, olha redes sociais ou mensagens, vai ao banheiro, toma um café qualquer, se arruma no automático e sai para viver uma vida que nem gosta mais. É tão comum que parece normal, mas essa repetição não é hábito, mas reflexo do paradigma que comanda suas ações. Um programa invisível no subconsciente que decide seu dia sem que perceba. E é por isso que tantas pessoas se sentem presas, porque estão presas em uma rotina não criada conscientemente, em um padrão implantado na infância. Elas repetem por anos, às vezes décadas, sem questionar se faz sentido. Eu costumava fazer exatamente isso. Minha vida era uma sequência de ações automáticas. Eu não pensava, reagia. Toda vez que tentava mudar, voltava ao mesmo ponto como se um elástico me puxasse de volta. E existia, era meu paradigma, e o seu também funciona assim. Só quando comecei a estudar o funcionamento da mente e a relação entre hábitos, paradigmas e resultados, tudo começou a fazer sentido. Um dos primeiros exercícios foi mudar como eu usava meu tempo. Parecia simples, mas foi o início de uma revolução interna. A primeira coisa que mudei foi acordar 1 hora mais cedo. Em vez de correr para resolver problemas, comecei o dia comigo mesmo, estudando, lendo, pensando, planejando. E sabe o que isso causou? Um efeito dominó. Ao mudar como começa o dia, muda como vive. Imagine, se estudar sua mente por apenas 1 hora por dia, 1 hora real focada, ao final de um ano você terá acumulado 9 semanas de estudo intensivo de 40 horas. 9 semanas dedicadas exclusivamente a mudar sua programação mental. Acha que isso não causará um impacto brutal em sua vida? Causará e não será pequeno. As pessoas mais bem-sucedidas que conheci tinham algo em comum. Controlavam sua rotina. Não deixavam o ambiente decidir como seu dia começava. Mais importante, não confundiam estar ocupado com ser produtivo. É uma armadilha em que muitos caem. Estar sempre ocupado parece virtude, mas pode ser distração. A mente adora ocupação vazia, pois impede que você pense. Pensar de verdade exige esforço, pausa, consciência. O paradigma detesta isso, porque toda vez que para pensar, ameaça a estabilidade dele. E aqui está o detalhe. O paradigma não quer que você fracasse, mas que sobreviva. Sobreviver é repetir padrões, se proteger, evitar riscos. Viver é criar, escolher, decidir conscientemente. Para viver, precisa tirar a vida do automático. Quando finalmente entendi isso, percebi que minha produtividade não tinha nada a ver com quanto eu trabalhava, mas como eu pensava. E à medida que mudava minha rotina, meu mundo externo também se ajustava.
Pessoas novas surgiam, oportunidades apareciam, decisões ficavam mais claras. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei a maneira como interagia com ele. Lembro-me de um dia específico, quando minha empresa de limpeza estava começando. Eu limpava um escritório pequeno, no final do dia. Era cansativo, repetitivo e eu ganhava pouco. Mas já havia mudado minha forma de pensar. Carregava meu objetivo no bolso. Estudava minha mente todos os dias. Naquela noite, não estava apenas limpando um chão, mas limpando com a mente de um homem que sabia onde queria chegar. Naquela noite, um gerente do prédio me chamou e disse: "Você faz um trabalho diferente. Quer assumir os outros andares também?" E ali tudo começou a crescer. Só depois, analisando com clareza, percebi que aquela oportunidade não surgiu por acaso. Foi atraída pela nova vibração que comecei a emitir ao mudar minha rotina. Isso não é misticismo, é física. Tudo vibra e você atrai o que corresponde ao seu estado interno. Hoje, a ciência comprova que a forma como usamos o tempo está diretamente relacionada ao bem-estar e prosperidade. Pesquisas mostram que pessoas que estruturam sua manhã intencionalmente têm mais foco, mais controle emocional e melhor desempenho ao longo do dia. E ainda assim, a maioria continua acordando no susto, correndo, reclamando, improvisando. Se quer transformar sua vida, não comece mudando tudo de uma vez. Comece mudando a primeira hora do seu dia. Essa hora tem o poder de reprogramar sua mente, elevar sua vibração e abrir caminhos antes bloqueados. Não precisa ser complexo. Escolha um livro poderoso, releia suas metas, visualize seus objetivos, escreva novas ideias. Acima de tudo, haja como se seu futuro dependesse disso, porque depende. No começo, seu antigo eu vai resistir. Vai querer dormir mais, parecerá inútil, como se nada estivesse mudando. Mas se insistir, mesmo sem resultados imediatos, algo vai começar a se mover. E quando perceber, o que era obrigação se tornará seu momento mais sagrado do dia. Não subestime o poder de uma hora. É nela que planta as sementes do que vai colher nos próximos anos. Se regar essas sementes com intenção, disciplina e propósito, nenhuma meta continuará parecendo impossível por muito tempo. Porque, ao mudar sua rotina, muda quem você é. E quando muda quem você é, o mundo muda com você. Há pessoas que passam a vida pedindo permissão para sonhar. Elas têm uma ideia, um desejo, imaginam uma possibilidade, mas antes de dar o primeiro passo perguntam: "Isso faz sentido? Será que é possível? Vão rir de mim? E se não der certo?" Essas perguntas vêm da lógica. A lógica, embora útil, é uma das maiores armadilhas para alcançar algo extraordinário. Porque tudo o que é grandioso começa como algo ilógico. Tudo. Se você voltasse no tempo e dissesse a alguém, décadas atrás, que seria possível conversar com alguém do outro lado do mundo, vendo seu rosto em tempo real, essa pessoa diria que você está louco. Mas alguém acreditou primeiro. Viu com os olhos da mente antes de ver com os olhos do corpo. Alguém desafiou a lógica e criou uma nova realidade. E é exatamente isso que você precisa fazer agora. Se continuar consultando sua lógica atual, baseada no que aprendeu no passado, continuará obtendo os mesmos resultados. Continuará se contentando com pouco, fazendo escolhas baseadas no medo, no melhor não, no acho que é arriscado. Nada de novo acontece nesse território. Nada que realmente valha a pena. Quando escrevi naquele cartão que queria ganhar $25.000, isso não fazia sentido. Não tinha formação, contatos ou um plano. A lógica dizia, impossível. Mas eu fui. À medida que repetia minha meta e alimentava essa imagem dentro de mim, minha mente se abriu para novas possibilidades. O absurdo se tornou desafiador e o desafiador, inevitável. Isso não acontece da noite para o dia, mas acontece. Acontece quando você pensa com desejo, não com lógica. Desejo é o motor, lógica é o freio. O problema é que a maioria das pessoas vive com o pé no freio o tempo todo. A aspiração por uma vida transformada frequentemente se confronta com uma enxurrada de justificativas para a impossibilidade da mudança.
Essa mentalidade pragmática, contudo, é o obstáculo principal para o progresso. O mundo não precisa de pessoas acomodadas, anseia por indivíduos visionários, ousados o suficiente para parecerem insensatos temporariamente, a fim de inspirar multidões. Pessoas que se permitem sentir, sonhar, visualizar, mesmo sem respostas definitivas. Você já notou que suas ideias mais brilhantes surgem em momentos de relaxamento, longe da análise lógica? Sob o chuveiro, dirigindo, em devaneios, o filtro da razão cede e o potencial latente aflora. Mas o que a maioria faz? Ignora, anota em um caderno e esquece. Retorna à zona de conforto, à segurança ilusória da rotina, e definha interiormente. Quando eu alcançava um rendimento anual superior a $1 milhão, sem plena compreensão de como isso ocorreu, lembro-me de uma noite em Londres, em um restaurante requintado. Contemplei o ambiente e questionei: como isso aconteceu? Não sou tão inteligente, não estudei nas melhores universidades, não segui o caminho tradicional. Então compreendi. Segui uma ideia aparentemente absurda até o fim e fui recompensado. A lógica nos limita ao conhecido. O desejo nos impulsiona além do familiar. Certamente há riscos, mas uma existência medíocre, presa pelo temor ao risco, é o perigo mais significativo, uma ameaça dissimulada. Quantas pessoas conhecemos que se apegam ao pouco que possuem, com medo de perder, e por isso não conquistam mais? Quantas estão presas a empregos detestáveis, relacionamentos sufocantes, cidades sem inspiração, por apego à convenção, à lógica? Se você nutre um anseio profundo por algo grandioso, não o ignore. Esse desejo é uma semente, não um capricho. É o universo sussurrando sobre um futuro maior, mas somente se você se atrever a dar o primeiro passo, mesmo sem um roteiro completo. Não precisa saber como tudo ocorrerá, apenas o que deseja. Precisa sentir essa intensidade, visualizar e agir, mesmo que pareça loucura. Somente quem age apesar do medo, da insegurança, da lógica, descobre sua verdadeira essência. Se ainda duvida, pense em Walt Disney, demitido por falta de imaginação, criticado por sonhar com um parque temático impossível. Imagine se ele tivesse dado ouvidos à lógica alheia. Não haveria castelos, nenhum império da fantasia, apenas mais um funcionário infeliz, tentando se encaixar. Ele escolheu seguir seu anseio, e o mundo colheu os frutos. Agora, reflita sobre você. O que você tem ignorado por parecer insano? O que abandonou por falta de apoio? O que tenta racionalizar quando deveria simplesmente sentir? Talvez seja a hora de abraçar o ilógico, a única maneira de criar uma vida extraordinária. O que diferencia pessoas comuns de extraordinárias é a ousadia de desejar algo inalcançável e seguir em frente. A mensagem principal é simples, mas transformadora. Não precisa acreditar para começar a agir. A mudança inicia com a decisão firme de reprogramar seus pensamentos, mesmo que pareça absurdo, improvável, distante. O que transforma não é o conhecimento em si, mas o compromisso diário com o aparentemente impossível, transformando-o em inevitável com uma nova perspectiva. Se isso fez sentido, se algo aqui despertou em você, não pare por aqui. O próximo vídeo é seu próximo passo, um degrau na sua jornada de transformação, uma evolução incremental, mas suficiente para mudar tudo, se feito com propósito. Obrigado por estar aqui. Espero encontrá-lo no próximo vídeo, eu o estarei esperando.